Hoje eu vou entrar num tema bem polêmico referente aos juros de obra, eu vou querer a sua opinião. Para você, juros de obra ele é vilão ou ele é mal necessário? E para estar explicando essa diferença, eu fiz um vídeo, fiz uma apresentação para a gente entender um pouco melhor por que ele existe, como que ele é aplicado e no final eu quero saber a sua opinião, se você acha que ele é vilão ou se ele é mal necessário. Um dos itens que está ligado ao juros de obra é o que a gente chama de financiamento. E o que acontece na prática, e se você já assinou, se você já pesquisou, provavelmente você tem esse sentimento, que é você comprar uma unidade, mas na hora de pagar, você vai pagar como se estivesse pagando 3. Então você contrata um valor e esse valor ao longo do tempo, com juros, com 400 parcelas, é como se você estivesse pagando 3 no lugar de 1. Isso é por conta dos juros. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que a Caixa ou o banco, ele é o dono do dinheiro e das regras. Então, por mais que a gente não concorde com essa conta, é ele que faz as regras. Então a gente acaba, é nós que estamos indo pedir esse dinheiro emprestado para ele, a gente que está indo adquirir esse financiamento. Então, para a gente entender um pouco melhor como que o banco pensa, imagina que você tem opções, que a opção 1 seria você deixar render nesse dinheiro, então o dinheiro fica aplicado, ele tem um risco menor e um retorno mais garantido, porque ele coloca ali algumas aplicações, principalmente o Brasil com juros altos, então ele tem ali algo mais controlado, então ele consegue ganhar dinheiro hoje, então o banco ele é o dono do dinheiro. Ou ele tem a opção 2, que é estar emprestando para a construção civil, que é o nosso caso. E aí esse dinheiro sai do banco, ele não fica mais aplicado, ele vai para a construtora. Outro quesito, o risco é maior. Então e se a construtora falir? E se tiver inadimplência, se a pessoa não conseguir pagar, se ela pagou ali os juros de obra e depois a Caixa já passou esse dinheiro e o imóvel volta para a Caixa, entra no leilão, então tem um risco maior e o retorno é só no futuro. O dinheiro ele sai hoje, mas aí a pessoa tem vários anos para estar pagando esse dinheiro. E uma outra coisa que ele leva em consideração no nosso Brasil querido é o que a gente chama de inflação. Então imagina o seguinte, hoje em 2026 ele emprestou 200 mil reais e a pessoa teria 30 anos para poder pagar esses 200 mil. Então em 2056, 200 mil reais vale muito menos do que 200 mil reais em 2026. Então o que o banco faz para poder equilibrar essa balança? Então em 2026 ele cobra os 200 mil mais juros. E aí, em 2056, a gente teria ali, por exemplo, 600 mil reais referente a esses 200 mil reais mais juros. Primeira coisa que eu quero que você entenda e mais importante, não é necessariamente 3 vezes mais. Aqui é só uma conta visual para a gente entender que o banco ele empresta um valor hoje, mas ao longo do tempo ele cobra com juros para poder equilibrar essa balança. Outra coisa é que eu não estou falando que essa balança é equilibrada 100%, pois possa ser que esses juros passe, ele ganhe, ele lucre, sejam juros abusivos, juros que não deveria ser, mas aí isso é um outro tema, não é o caso do vídeo. O vídeo aqui é pra gente entender que ele cobra juros justamente para ele poder se precaver contra a inflação, para ele poder manter ali um equilíbrio maior nesse empréstimo de dinheiro. E como eu falei, o banco ele é o dono do dinheiro. Então vamos fazer um exemplo, se a Caixa fosse bonzinha e ela nos emprestasse esse dinheiro sem juros, como que ficaria? Imagina que ela emprestou pra gente 200 mil sem juros pra gente estar adquirindo a nossa unidade e a gente está comprando aí o nosso AP. Vamos fazer esse cenário para a gente entender. Então imagina que a obra tem 24 meses de obra, o início em 2024 e o término em 2026. Então saiu do banco no período de 2 anos 200 mil reais. 2 anos saiu do banco 200 mil. Nesse nosso exemplo a gente vai fazer sem juros. Como que seria? Então seria 200 parcelas de R$1.000. Então início em 2026 e o término desse empréstimo seria em 2042. Se a gente dividisse em 200 parcelas de R$1.000. Então seriam 16 anos. E como a gente viu no slide anterior, a gente tem um problema da inflação. Então sai 200 mil. Hoje, daqui 16 anos, não pode ser 200 mil. Tem que ser mais de 200 mil para poder equilibrar essa balança do banco. E os juros de obra? Por que ele existe? A gente entendeu que seria ao longo do financiamento a gente teria esses juros. E mas por que os juros de obra existe? Porque é o seguinte, durante esse período, durante esses 24 meses de obra, ali no início de 2024, nesse nosso exemplo, esse dinheiro sai aos poucos, ele sai de forma gradativa. Então, o dos 200 mil, num mês ele emprestou 10, no outro mês ele emprestou mais 10, no outro mais 10. Então, em cima dessa saída do dinheiro, ele cobra os juros de obra, é como se fosse o preço a ser pago. Depois que ele finaliza de repassar esse dinheiro à construtora, aí sim começa o financiamento, que a gente vai pagar esse dinheiro que a gente pegou emprestado, mais os juros, que como eu falei, é referente à inflação, referente a esse risco que o banco tem. Então, durante a obra ele cobra os juros de obra, depois da obra ele cobra os juros dentro do financiamento. Então, aqui a gente tem um exemplo melhor
que os juros de obra é o preço desse empréstimo que é feito durante a obra ali para a construtora. E aí eu pergunto, qual que é a sua opinião? Ele é vilão? Ele é abusivo? Ele é mau? Ou ele é um mal necessário? É um obstáculo que a gente precisa entender para poder estar adquirindo o nosso imóvel na planta. Uma outra questão é que o juros de obra ele não tem um cálculo, quando você vai adquirir, ele não tem ali no fluxo de pagamento como calcular isso. Então, te convido para dar uma olhada no link da bio desse perfil, que a gente tem uma ferramenta que faz esse cálculo de juros de obra, faz uma estimativa ao longo do tempo e tá num preço bem legal, tá bem tranquilo. Eu te convido a dar uma olhada, possa ser muito interessante para o seu planejamento, mesmo que você ache que o juros de obra seja um vilão.